Pessoal, última aula, então, do módulo Psicologia e Neurociência Comportamental, construindo a mudança. Já fizemos uma revisão, então, nas últimas aulas, de como enxergar os processos comportamentais quando falamos de mudança, e aqui o foco específico é para a busca do emagrecimento. E já percebemos, acredito que você já percebeu, que não é um processo fácil. Repetindo, ele pode ser simples nas instruções, nos artigos compartilhados aqui, mas simplicidade não é sinônimo de facilidade. É complexo colocar em prática por ter todos aqueles fatores que eu compartilhei. Questões hormonais, neurotransmissores, o humor, o sentimento, o contexto. São pequenos fatores que influenciam como você se comportará no futuro próximo ou um médio a longo prazo. No entanto, essa temática, Mindful Eating, estratégias e práticas, vamos compartilhar aqui conceitos básicos, mas você pode aprofundar depois para manter isso na sua rotina. É muito interessante você ter esse aprofundamento, porque a aprendizagem é constante. Legal? O que seria então uma definição simples sobre o Mindful Eating? Ou alimentação plena ou alimentação consciente. Você pode buscar isso na internet em português. Mas, repetindo, se você tiver já um domínio legal do inglês, Mindful Eating, você encontrará artigos mais relevantes. É um modelo de meditação baseado na atenção plena, no Mindfulness, que possui origem budista, onde que sua finalidade é buscar reconhecer e lidar com as sensações físicas e emoções durante o processo de alimentação. Quando usamos o termo alimentação consciente, estamos nos referindo ao ato de atingir um estado de total atenção aos desejos, ou seja, internamente o que estamos sentindo, e aí tem muita relação com aquele processo de recompensa, com o sistema de recompensa, que é aquela inclinação nossa de buscar o prazer imediato, e aí os alimentos com alta taxa de açúcares ou de calorias nos possibilita isso e de imediato, mas depois bate o arrependimento, certo? Quando usamos o termo, estamos nos referindo ao ato de atingir um estado de total atenção aos desejos, né, como eu disse, às experiências e reações fisiológicas ao comer. Você dar atenção a essas reações que estão acontecendo no momento da alimentação. O que envolve basicamente o Mindfulness, o Mindful Eating? Comer lentamente, evitar distrações, e eu vou dar dicas no final como é que temos que manusear isso, né, colocar em prática. Atenção aos sinais fisiológicos do organismo. Ao focar nesses sinais, essas atenções aos sinais fisiológicos, identificar quando está sentindo fome fisiológica e fome emocional, que já abordamos brevemente nas aulas anteriores. Conduzir os sentidos ao envolvimento da percepção da textura, do cheiro, cores e sabores que o alimento oferece naquele momento. Perceber como o alimento afeta e como ele está afetando os sentimentos naquele momento. Por exemplo, ansiedade, estresse, raiva. Porque, repetindo, descontaremos, por exemplo, na comida. Por que também iniciar as práticas de Mindful Eating? Um artigo de revisão sistemática, olha que interessante esse artigo que eu vou compartilhar com vocês, concluiu que aproximadamente 85% das pessoas com obesidade que perdem peso, olha que interessante isso, hein? O artigo está aqui, tendem a retornar ou exceder seus pesos iniciais dentro de alguns anos. Não sei se você que está assistindo esse curso, essa aula, já passou por isso. Você ficou contente a curto prazo, né? Nessa mudança imediata de normalmente as pessoas fazem dietas malucas ou dietas da moda, que a curto prazo, sim, elas perdem peso, mas não significa que isso está tendo um emagrecimento consistente, ou seja, a longo prazo. Manter isso é o mais difícil. Alimentação e respostas aos desejos alimentares, compulsão alimentar, alimentação emocional, possuem uma forte associação ao ganho ou a recuperação do peso após, aparentemente, a perda de peso bem-sucedida, ou seja, a curta instância, a curto momento, a pessoa acredita que foi bem-sucedida aquela metodologia que ela seguiu. No entanto, como mostrou aqui, 85%
das pessoas que tinham sobrepeso ou obesas tendem a voltar a ganhar o mesmo peso ou exceder o peso que tinham. Por que também iniciar as práticas de Mindful Eating? A grande maioria dos estudos, aqui um estudo de revisão, 2014, que possui o foco na regulação da fome, controle e perda de peso, redução do estresse, os estudos concordam que a prática frequente de alimentação plena pode contribuir com resultados positivos. Nesse sentido, quando o indivíduo muda sua percepção, e aqui o propósito é mudar a percepção em relação ao ato de comer e aos sentimentos negativos que podem estar sendo experienciados naquele momento, ele desenvolve uma maior conscientização das emoções e ao seu autocontrole. Porque lembra, naquela aula em que relatamos as estratégias comportamentais, foram 8, se eu não me engano, que a primeira era essa autoconsciência, autossabedoria do que você está sentindo, influencia que isso tem conexão total com Mindful Eating, porque você começa a se questionar em relação aos sentimentos que você tem e também relacionados à fome que você está sentindo, diferenciando a fome emocional da fome fisiológica, que é a necessária, essa fome. Quais seriam essas práticas básicas para iniciar? Importante ressaltar que a prática consistente da alimentação plena, o Mindful Eating, é conduzida por uma série de práticas e exercícios originados e aprofundados na atenção plena, como eu já relatei no início. Assim, para existir um melhor desenvolvimento na técnica, é muito importante que a pessoa busque aprofundamento de cursos de especialização. Aqui estamos só dando uma introdução e práticas que você pode começar ao finalizar essa aula. No caso aqui, existem práticas iniciais, que você, seu paciente, o seu cliente, pode começar a fazer em casa, no trabalho, no momento da alimentação. Aqui você pode depois pegar, sugerir para os seus alunos, no próximo atendimento, na próxima aula, na academia que ele for, algumas práticas que eu vou sugerir agora. Por exemplo, para começar a implementação da prática na sua rotina, o ideal é iniciar escolhendo uma refeição do dia, você escolhe uma refeição, para focar nos pontos compartilhados abaixo. Olha o que você vai fazer, preste atenção. Começando aos poucos, baby steps. Ao ter o alimento em sua frente, comece eliminando as possíveis distrações. Tendemos a comer ali na rotina do trabalho, falando no celular, respondendo WhatsApp, e-mail, assistindo televisão. Então, elimine isso. Preste atenção naquele momento, seja presente, consciente, por isso alimentação consciente. Foque no momento para possuir uma alimentação lenta, mastigar devagar, sem apressar sua refeição, apreciar ali o sabor da comida naquele momento. Mastigue bem e analise como a comida faz você se sentir bem naquele momento. Durante esse momento, questione a si mesmo o motivo de ter escolhido o que escolheu para comer. Se a comida que você escolheu está relacionada com o seu desejo de comer aquilo, você estava com um desejo tremendo, ou se escolheu por ser um alimento saudável. Veja, como trabalhamos aqui a questão da percepção da fome, se é fisiológica ou emocional, e como aquilo vai suprir os seus desejos ou necessidades. E aqui, você nutricionista, ou você que está seguindo um cardápio alimentar, entender isso vai dar total sentido ou propósito para essa mudança comportamental no seu hábito alimentar. Durante a refeição, mantenha a postura correta, certo? E observe sua alimentação e posição na cadeira. Esteja ali presente no momento, no contexto. Busque observar as cores dos alimentos em seu prato, sinta o cheiro exalado pelos alimentos, o que está ali no ambiente oferecendo para você. No momento da mastigação, deixe os talheres na mesa ou no prato. Assim, dedique-se ao momento da mastigação. Possivelmente, já tive relatos de alunos em aulas de pós-graduação, quando eu comento sobre isso, falar, professor, mas eu tenho que ter ali 30, 40 minutos para almoçar. Bom, normalmente no trabalho você tem 1 hora de almoço, certo? Agora, se você tem outras tarefas para fazer, isso aqui não vai ter relevância, porque não será prático. Agora, se você quer ter a mudança, é necessário um investimento de energia, de atenção para os pequenos detalhes. Não espere grandes
comportamentos ou milagres que mudarão a forma como você vai agir. Lembre-se, fórmulas mágicas a curto prazo podem trazer mudança? Podem. Mas o efeito a médio e longo prazo, como mostrei aqui o artigo representado com pessoas obesas, 85% voltam a ter o peso, recuperam o peso ou até excedem, conquistam um peso muito maior a longo prazo. E é aí que está o erro. Agora que possui algumas estratégias básicas, comece a praticar gradativamente, bato muito nessa tecla, você ter a mudança gradativa. Não espere aqui você assistir nessa aula, não sei se você vai estar assistindo em novembro ou dezembro e desejar emagrecimento para a praia daqui 20, 30 dias. Tenha o planejamento ao longo prazo e vai arquitetando aos poucos para não cair no erro, naquele viés de pensamento que já compartilhamos nas aulas anteriores, do Hot Code Empathy Gap, que é o planejamento em estados fisiológicos basais distintos nos momentos futuros. E assim, para encerrar e fechar essa aula, não basta ter o conhecimento, é necessário aplicá-lo. E aplique aos poucos, sem pressa, que a mudança com certeza irá acontecer e de maneira consistente.